Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Ideias em Curso. Eu sou o professor Zé Maria e hoje vamos falar um pouco sobre teorias da evolução. Essa aula é interessante para os alunos do Ensino Fundamental 2 e para o ensino médio. Então, vamos iniciar a nossa aula. Ciências naturais, compreendendo os conceitos básicos. Ciência, teoria da evolução biológica. Aula 1, ensino fundamental. Teorias evolucionistas. A evolução biológica é o princípio unificador e central da biologia moderna. O que é que isso quer dizer? Tá? Que se existe um tema dentro da biologia que a maioria é esmagadora, né? Podemos dizer assim, concordam, é as teorias evolucionistas. Tá? Então, ela é o princípio unificador e central da biologia moderna. Ou seja, não se pode falar em biologia sem falar em evolução das espécies. Ok? Aqui está uma imagem onde mostra uma série de raças de cachorros como conhecemos hoje, né? Mas vocês acham que esses seres vivos sempre foram assim? Como vocês explicam tanta variedade? É sobre isso e muito mais que vamos conversar hoje. Bom, a evolução dos cães é vista como um processo em que eles se diferenciaram dos lobos há cerca de 20 mil a 40 mil anos, possivelmente a partir de um único grupo de lobos que se aproximou de acampamentos humanos para se alimentar de restos. Ou seja, o que a ciência hoje defende, né, é que os lobos tiveram os lobos foram, né, ancestrais comuns a todas as raças de cães que hoje habitam o planeta. Essas raças, elas surgiram a partir de evoluções naturais, mas também de evoluções artificiais, né, criadas pelos seres humanos ao fazer cruzamento entre raças diferentes. Mas o que é importante a gente salientar, né, que possivelmente antes da convivência de seres humanos com outros animais, que a gente chama do processo de domesticação, existia um grupo de lobos selvagens que foram antecessores, né, foram os antepassados comuns a todas as espécies e que originou inclusive uma espécie que está mais próxima como ancestral dos cães atuais, que é o lobo cinzento, que vive na Europa, né, e tem o nome científico de Canis lupus. Lá na Europa Ocidental é que essas raças naturais, né, essa espécie de lobo que foi antepassado dos nossos cães, viveram e se irradiaram por todo o planeta. Tá? Então é isso que hoje a ciência, através de processos, né, de DNA, de fósseis, pode comprovar essa tese. Graças a um bom registro fóssil e análise de DNA, pesquisadores podem compreender hoje como os canídeos chegaram à América do Sul e como se diversificaram em tantas formas em tão pouco tempo. Né? Então, é aquilo que eu falei no slide anterior. Né? Através de registro fóssil, ou seja, de esqueleto de lobos distribuídos na Europa e em alguns
locais da América, e hoje em dia, com análise de DNA desse material, né, pode supor, né, e muitas pesquisas já apontam para isso, que eram os antepassados dos nossos cães atuais. No Brasil, existiram várias espécies de cachorro nativo, não encontrado em nenhum outro lugar do globo, as quais evoluíram ocupando diversos nichos que estavam vagos ou eram inexistentes. O estudo dos fósseis desses animais nos permite inferir como eles viviam. Então, esse é um artigo do pesquisador Juan Ruiz, né, da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, que foi publicado na revista Ciência Hoje, de setembro de 2024. Então, vê só, o que é que ele fala aqui? As quais evoluíram. Então, a gente precisa entender que o conceito de evolução em biologia não quer dizer um melhoramento, não, tá? Evoluir ou evolução em biologia quer dizer simplesmente mudanças. Agora, se essas mudanças vão favorecer as espécies ou não, quem vai ditar essas regras é o ambiente. E daí vem a questão da seleção natural de Darwin, que a gente vai falar depois, ok? Essa figura aqui mostra o cachorro do mato, que talvez seja o cão sul-americano por excelência. É um bicho comum e amplamente distribuído Brasil afora, não sendo encontrado apenas em algumas regiões da Amazônia. Então, ele é encontrado em boa parte aí dos ecossistemas brasileiros, né? Então, também foi publicado na revista Ciência Hoje, em setembro de 2024. É como se esse aqui, né, fosse o cão genuinamente brasileiro. E a partir dele, né, e de cruzamentos, surgiu as outras raças, né, que a gente tem aqui. Não todas, né, mas muitas delas. Bom, em termos de teoria da evolução, nós temos três: o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo, né? Então, a gente precisa entender que existem duas correntes, basicamente, sobre a existência ou a origem dos seres vivos no planeta, que é o criacionismo, tá? E o evolucionismo. O criacionismo defende que um ser superior, né, que é registrado aí por todas as religiões, né, criou todos os seres vivos do planeta. Em contrapartida, tem as teorias da evolução ou evolucionismo, né, que fala que não foi bem assim, né, que houve ancestrais incomuns, né, há milhões e milhões de anos, que foram dando lugar às diversas espécies de seres vivos, inclusive nós, seres humanos, que existe hoje, ok? E vamos discutir cada uma delas. Bom, antes disso, é interessante a gente colocar essa figura mostrando que a evolução em biologia, ela não é dessa maneira, tá? Então, isso é uma representação extremamente errada do que a biologia prega como evolução, tá? E aí muita gente confunde, né, achando que a gente veio diretamente dos macacos, e não é assim. A evolução dos seres vivos, ela não se dá de maneira linear, tá? Como aqui, como fosse uma linha reta, certo? Nós temos sim ancestrais comuns aos macacos atuais, é como se fossem primos bem longe, né? Tanto é que em análise do genoma dos chimpanzés mostra que mais de 90% do DNA dos chimpanzés é parecido com os dos seres humanos. Mas isso não quer dizer que a gente veio dos macacos, tá? Então essa ideia aqui da evolução é completamente errada. A ideia correta da evolução é essa aqui. Então aqui representa um cladograma, né? Evolução das plantas, mas a dos seres humanos também segue esse mesmo modelo, tá? Ou seja, as plantas, todas as plantas conhecidas e as não conhecidas, né, vamos falar assim, vieram de um ancestral comum que apareceu no planeta há milhões e milhões de anos. Então esse ancestral aqui originou duas vertentes, né?
essa que originou as plantas mais primitivas e a outra que originou as outras plantas que a gente conhece hoje. Então, em cada bifurcação dessa, aqui, aqui e aqui, mostra que há um ancestral que originou aí vários outros grupos. Isso quer dizer, tá, que quando você tem essa configuração aqui, isso mostra que essas plantas aqui, por ter um ancestral mais próximo, elas são mais aparentadas do que essa e essa aqui, cujo ancestral é mais longínquo. Então, a partir dos ancestrais, a gente pode dizer, né, se as plantas são mais ou menos aparentadas. Ok? Então, esse é o padrão que a biologia defende, né? Não linear, mas é como se fosse uma ramificação, como se fossem os galhos de uma árvore. Isso é chamado de cladograma. Ok? Bom, e aqui nessa outra figura mostra, né, os vários grupos, né, as várias espécies de mamíferos que se originaram de um ancestral comum que viveu lá na época dos dinossauros. Vale salientar que os seres humanos nunca conviveram com dinossauros, né, no planeta Terra. A gente surgiu bem depois. E foi devido à extinção dos dinossauros que facilitou, né, que esse mamífero, depois de milhões de anos, pudesse originar todos os grupos de mamíferos que a gente tem hoje, né? Inclusive nós, seres humanos. Ok? Então, isso aqui se chama uma irradiação adaptativa em mamíferos. Bom, e aí vamos para as teorias. A primeira é o lamarckismo. Propõe que os seres vivos mudam a partir do uso ou desuso de partes do corpo. Exemplo, um animal que alonga o pescoço para alcançar folhas mais altas teria filhotes com o pescoço mais comprido. Então, essa teoria não é mais aceita, né, pela ciência, embora algumas coisas do lamarckismo hoje foi descoberta através da biologia molecular, né, como, por exemplo, uma parte da genética chamado epigenética, tá? Mas isso é um assunto para outras áreas. Por que isso não é aceito? Bom, é como se a gente tivesse um casal de seres humanos, né, um homem e uma mulher, que fosse praticante de academia, tivesse o corpo musculoso, e quando tivesse um filho, o filho já nascesse musculoso. E a gente sabe que não funciona dessa maneira. Então, isso era o que o lamarckismo pregava, ou seja, aquelas aptidões que você consegue durante a sua vida poderia ser passado para os filhos, não levando em consideração que isso ocorre através das células sexuais e não das células somáticas, né? Bom, e o que é que ele quer mostrar é exatamente isso aqui, nessa imagem. Aqui a imagem mostra duas girafas que já nasceram com o pescoço pequeno e duas girafas que já nasceram com o pescoço grande. Então, essas que têm o pescoço pequeno tinham pouca disponibilidade de alimento, tá? Enquanto essas tinham mais disponibilidade de alimento. Então, ao longo das gerações, essas aqui foram morrendo e deixando menos descendentes, até que chegou um momento, né, que não existia mais no planeta. Enquanto essas aqui, por ter alimento mais abundante, né, puderam se reproduzir e gerar essas características que elas já tinham, né, para as futuras gerações. Então, eram características que davam vantagem a essas girafas, e aí a espécie passou toda ela, né, a partir de gerações e gerações, né, a ter pescoço grande. Então, Lamarck dizia que o ambiente é a causa das transformações, né? Que aí ele cometeu um erro, né, ao defender equivocadamente essa ideia, embora ele teve muitas outras contribuições para a genética atual. E a outra grande teoria é o darwinismo, que é a mais aceita por grande parte da ciência.
Então ele dizia que é baseado na seleção natural, né? A teoria do Darwin. Segundo Darwin, é um ambiente cheio de desafio. Em um ambiente cheio de desafios, sobrevivem e se reproduzem aqueles indivíduos mais adaptados, ou seja, que já nascem com determinadas características que vão favorecer eles habitarem determinado ambiente. Tá? E aí, a Darwin, ao contrário de Lamarck, dizia que o ambiente seleciona as transformações. Por isso vem daí a questão da seleção natural. Então vamos lá. O que é que Darwin dizia aqui dessas girafas? É que essas aqui, por nascerem com o pescoço pequeno, tá? Elas não eram adaptadas a um ambiente onde a maior parte da alimentação era nas folhas mais altas. E por elas não conseguirem se alimentar, ao longo das gerações, elas foram morrendo. E essas aqui, que já nasceram com essa característica física, né, que a gente chama de fenótipo, com o pescoço grande, elas tiveram mais chances no ambiente onde as folhas eram facilmente alcançadas por elas. E com isso elas puderam se alimentar melhor e, consequentemente, se reproduziam e passavam essas características às gerações futuras. Enquanto essas foram morrendo ao longo das gerações e desapareceram. Ou seja, o ambiente selecionou aquelas que eram mais adaptadas a viver nesse ambiente. Ele usou a frase de os mais fortes sobrevivem, mas os mais fortes que ele coloca na época, a palavra forte não quer dizer aquela mais musculosa, mais rápida, não. A mais forte era, na verdade, a mais adaptada ao ambiente. Tá? E aí, hoje se usa essa ideia de Darwin, né, usando o termo forte como sendo uma verdade, mas forte para ele eram os mais adaptados. Bom, e aí surge também o neodarwinismo, síntese moderna, né? É a versão atual da teoria de Darwin. Ela reúne a seleção natural com os conhecimentos da genética, explicando a evolução a partir das mutações e da recombinação genética. Mutações são alterações que ocorrem no DNA. E se essas mutações fazem com que apareçam características que garanta uma melhor adaptação dos seres vivos naquele ambiente, então ela vai ser benéfica. Se não, ela vai causar a morte ou causar o desaparecimento ao longo do tempo, né, das espécies. Por exemplo, num grupo de zebras, se nasce, vamos supor, 10 zebras, 2 nascem com problemas na pata. Esse problema na pata faz com que elas sejam mais lentas ao correr dos predadores. Então, os predadores vão ter mais facilidade de usar elas como alimento do que as outras que têm as patas mais adaptadas, né, perfeitas, vamos falar assim, do ambiente. Ok? Então, veja que essas alterações no DNA podem gerar, vamos falar assim, algumas imperfeições que não favorecem a determinada espécie para o ambiente. Ok? Bom, e falando nisso, vamos revisar um pouco das células, né? Então, aqui a gente tem uma célula, dentro o núcleo e dentro do núcleo o material genético, né? Que a gente chama de cromossomo ou DNA. Cromossomo e DNA é a mesma coisa, tá? Só que um está numa forma mais compactada, enrolada, e o outro está na forma mais estirada. É como se você pegasse um cordão, enrolou, é o cromossomo, estirou, é o DNA, ok? E é ele que carrega as informações genéticas. E as mutações vai ocorrer exatamente dentro dela, né? As alterações que ocorrem dentro do DNA, ok?
Bom, gente, era isso que a gente queria para essa primeira aula. Aqui está a referência bibliográfica, né? O Instituto de Ciência Hoje, a revista Ciência Hoje, o Manual da Biologia, que a gente usou para tirar algumas questões que a gente vai discutir na próxima aula, e o livro Biologia de Campo. Espero que tenham gostado e tenham aprendido, tenham tido conhecimentos aí sobre as teorias da evolução. Então, até a próxima aula, e a gente fica por aqui, ok?